Gente, então boa tarde para todos. Então vamos agora para a nossa última aulinha de hidrostática. Então hoje a gente termina o conteúdo. Já tem a listinha para vocês fazerem, né? Eu deixei ela para o último dia de aula, que vai ser sábado, dia 17. Então, podem ir na monitoria tirar dúvida e tal, não deixe para a última hora, eu também estou à disposição. E esse conteúdo de hoje cai também lá na nossa listinha, tá bom? E aí, gente, aula que vem eu quero fazer uma revisãozinha, sabe? Do conteúdo de hidrostática, assim, pra gente finalizar o semestre, tá bom? Aí vai ser nossa última aulinha, né? Eu vou sair do cursinho para poder cuidar da minha família e tal. Aí semestre que vem vai vir outro professor para continuar o conteúdo. Vai participar da seleção ainda, né? Não sabemos quem vai ser, mas estou sempre aí, né? Então vamos lá. Pascal e Arquimedes. Então a gente vai ver esses dois princípios importantes hoje. Então o princípio de Pascal, ele pode ser exemplificado por esse GIF aqui. Então você injeta uma água numa bola toda furadinha e os furos vão sair a água igualmente, assim, mostrando que em qualquer parte desse círculo, né, dessa esfera, vai ter a mesma pressão, assim, em todas as partes dela. Mais ou menos isso. Então, qual que é o princípio de Pascal? Então, se houver uma variação de pressão em um elemento de área no interior de um fluido, ela se transmitirá igualmente em todos os pontos. Então, uma pressão num ponto do fluido vai ser transmitida igualmente em todos, igual a gente viu lá, a aguinha sai igual em todos. Então, a gente pode resumir o princípio mais ou menos assim. O aumento de pressão exercido em um determinado ponto de um líquido se transmite integralmente aos outros pontos desse líquido e às paredes do recipiente. E um exemplo muito prático do princípio de Pascal é esse elevador hidráulico. Ele serve para levantar carro. Vocês já viram em oficina mecânica que você põe o carro aqui, aí o cara vai lá, aperta o negocinho e ele consegue levantar o carro, sabe? Ele usa o princípio de Pascal. Então, como que é? Você faz uma força 1 numa área 1, tá vendo aqui a área 1, e aqui dentro tem um fluido, geralmente nesses elevadores é óleo. Então, se você faz essa força aqui, então, força sobre área é pressão, né? Então, você faz essa pressão no líquido aqui, essa pressão vai sendo transmitida igualmente em todo o líquido. E aqui, então, vai ser feita uma força nessa área 2, tá vendo? Então, a pressão de 1 é igual à pressão do 2, porque ela vai ser transmitida igualmente. E a pressão é força sobre área. Então, a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Então, a gente, no exercíciozinho, né, eu posso saber, por exemplo, qual é a força 1, qual é a área 1 e qual é a área 2, eu consigo saber qual é a força 2. Então, se eu sei o peso do carro, a força-peso, né? Aí eu consigo calcular quanto que tem que ser a força que eu tenho que fazer do lado de lá para dar certo, sabe? Para eu levantar ele. Então é uma coisa que é útil demais, assim. Que é esse aqui, né? Aqui tem um desenho dele. Chama macaco hidráulico, elevador hidráulico, essas coisas. E aí ele pode ser usado também em outras coisas. Em prensas hidráulicas, elevador hidráulico, freios hidráulicos. Então, vários carros têm freio hidráulico, né? Você aperta o freio e é um fluido, você faz uma força com o pé no fluido e esse fluido vai ser direcionado para as rodas, por exemplo. Barragens, caixa d'água, sistema de amortecedores. Então, a gente tem muitos sistemas, muito também na indústria, que usa o princípio de Pascal. Então, é legal, porque você faz uma força pequena numa área pequena, você consegue uma força grande numa área grande. Então, assim,
muito útil, né? Beleza. Pascal, então, é só isso. E aí, agora vamos ver o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes é o que possibilita um balão de flutuar, por exemplo. É o que explica, né, por que um balão flutua. Aí eu coloquei o filme Up. Vocês viram? Eu amo Altas Aventuras. Então, como que é o princípio de Arquimedes? Como que ele chegou nessa conclusão? Então, o que aconteceu? O rei da época, né, falou assim, queria saber se a coroa que ele tinha encomendado era completamente de ouro, se era de ouro puro, ou se o ourives lá tinha misturado com algum outro metal. Eles queriam saber isso. Aí, Arquimedes colocou isso na cabeça, foi para casa e começou a pensar sobre isso. E aí diz que a lenda fala, né, que ele estava na banheira, quando ele encheu a banheira completamente, e quando ele entrou na banheira, saiu uma água para fora da banheira, né? Aí ele percebeu que a quantidade de água que saiu da banheira era exatamente o volume do corpo dele que estava dentro d'água. Aí ele falou, nossa, eu vou usar esse mesmo princípio para resolver o problema da coroa. Aí dizem, a lenda, que ele saiu correndo na rua pelado, gritando, eureka, eureka. Que significa, tipo assim, descobrir um trem, sabe? Assim, não sei se esse mito é verdade, assim. Mas aí o que ele pensou? Se a coroa for de ouro puro, ela tem que deslocar o mesmo volume do que um pedaço de ouro puro, dessa mesma quantidade. Então, tipo assim, sei lá, vamos pensar que a quantidade de ouro que teria que ter na coroa, que foi o que o rei pagou, tem que ser igual, né, da coroa. E aí, se ela tivesse misturado com prata ou algum outro metal, ela ia deslocar mais ou menos volume de água, dependendo da densidade do outro metal, né? No caso, ele pensou em prata, e aí deslocaria um valor maior. E aí, fazendo o experimento, ele percebeu que o ourives tinha enganado o rei e que não era ouro puro. Então, o rei pagou por uma coroa de ouro puro, o ourives roubou um pouco do ouro e colocou prata, que é mais barato, no lugar. Aí o Arquimedes descobriu isso. Então, é isso daqui, ó. Será que o GIF não vai funcionar? Nossa, me ajuda aí. Bom, é basicamente assim. Deixa eu ver. Não tá funcionando. Essa coisinha amarela é como se fosse um pedaço de ouro. Quando ele entra no líquido, uma parte do líquido sai. E esse volume de líquido que saiu é exatamente o volume imerso dessa barrinha de ouro. É esse que é o princípio que ele pensou. Certo? Samira, Oi. tem dúvida no chat. Deixa eu ver. Vamos ver. Quando o fluido de freio está frio e o carro não para, por quê? Eu não sei. Deixa eu pensar. Eu sei, por exemplo, em relação ao caminhão, né? Mas o freio dele é diferente, é de lona, né? Que ele aquece e perde o atrito. Mas quando o fluido está frio, eu não sei, não sei como funciona exatamente essa parte da parte da mecânica. Vou ficar te devendo. Ingrid tá na sua casa, que delícia, Marilene. Vamos ver, Gui, você vai falar? A Ingrid perguntou se o Abelha vai voltar, não sei. Espero que sim, né? Mas a gente tá fazendo o processo seletivo, tem vários inscritos pra física. Aí, não sei se o Abelha é um dos candidatos. Não perguntei pra ele. O Abelha, eu acho que ele vai voltar mais pra gestão. Eu amo ele. Tomara que ele volte mesmo. Vamos ver aqui a pergunta do Gui. O freio hidráulico teria que fazer a mesma força nas pinças para parar o carro, mas se estiver frio ele não funciona e o carro não para.
Ai, Gui, não sei como isso funciona. Posso pesquisar pra você como porque ele tinha que parar, né? Com ele quente ou frio. Mas eu vou pesquisar o que é que acontece e mando pra você. Realmente eu não sei esse detalhe, assim. Nossa, uma Lamborghini bateu por causa do freio que não estava quente. Que triste. Nossa senhora. Eu sei de caminhão, mas é o contrário. Quando aquece que não fica bom. Mas não sei, Gui. Aí quando eu pesquisar, eu te mando, tá bom? Vou ficar te devendo esse detalhe muito específico da mecânica, não sei. Bom, então vamos lá. Então, o que o princípio de Arquimedes fala, né? Então, ele trabalhou lá com o ouro, com a coroa e tal. Então, o que o princípio dele fala? É que todo corpo totalmente imerso, ou que é mergulhado, né? Ou parcialmente imerso em um líquido qualquer, fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção do líquido deslocado. Essa força é chamada de empuxo. Então, existe uma força. Toda vez que você coloca um objeto dentro de um líquido, existe uma força que chama empuxo. Ela sempre é vertical para cima. Então, de onde que é esse empuxo? Todas as moléculas desse líquido fazem uma força, e a força resultante nesse objeto é para cima, é vertical para cima. Então, ela é resultante de todas as forças naquele objeto. Então, ela empurra o objeto para cima, essa força de empuxo. E aí, o valor dela depende da densidade do fluido, que é o ρ, do volume do líquido deslocado. Então, a gente não pode falar que é o volume do objeto, porque às vezes só metade do objeto está mergulhado. Então, é o volume daquela parte que está mergulhada apenas. Então, a gente chama de volume do líquido deslocado, para mostrar que é só a parte que está imersa mesmo, vezes a gravidade do local. Então, o empuxo é densidade, volume do líquido deslocado e gravidade. Aí, gente, quero mostrar um vídeo assim, rapidão, para vocês. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Esse. Então, vamos lá. A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Nessa demonstração da força de empuxo, usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente, iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força-peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece pois ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície. Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fica inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. Conseguiram ver, gente, o vídeo? Vamos voltar lá para a apresentação. Ah, conseguiram. Que bom. Bom, então, o legal desse... Você viu, nesse experimento ele tem um dinamômetro que é um medidor de força. E aí, à medida que ele vai mergulhando no objeto vermelho,
mostra que o empuxo está sendo cada vez maior. Então, o empuxo depende desse volume de líquido deslocado aqui, né? Muito legal esse experimento. Bom, aí existe uma confusão em relação a qual que é o valor do empuxo, sabe? Então, eu coloquei algumas observações para a gente não esquecer. Primeiro, ele não depende do peso do objeto. Então, na fórmula do empuxo não tem o peso do objeto, você viu? Então, assim, o empuxo não é diretamente proporcional ao peso do objeto, né? Tem um outro vídeo que eu quero mostrar, o experimento que mostra isso. Ele depende do volume do líquido deslocado, né? Então, se o mesmo objeto eu consigo mudar a forma dele, ele tendo o mesmo peso, mas que de uma forma ele tem um volume maior deslocado, o empuxo vai ser maior, mesmo tendo o mesmo objeto, por exemplo, né? Então, o valor do empuxo que a água exerce sobre o corpo, nela mergulhado, é igual ao peso da água deslocada pelo objeto. Então, o valor do empuxo tem a ver com o peso da água deslocada, né? E não do peso do objeto. Então, vamos pensar o seguinte, um navio, né? Um navio, ele é pesadaço, né? Não sei quantas toneladas, e ele boia, né? E ele é muito pesado. Então, por que que ele boia? Ele desloca, muito volume de água, assim o empuxo é grande, né? E se ele desloca, quando você coloca o navio na água, ele desloca muito água. Então, o empuxo dele é grande, ou seja, tem muita força segurando ele para cima, né? E aí, se juntar, aí beleza, aí você pega esse navio, desmonta ele inteiro, coloca um monte de tábua, né, nele, formando um monte de tábua. E aí você coloca isso na água, pum, vai afundar, entendeu? Um monte de tábua, com a mesma quantidade de toneladas. Ele vai afundar, mas você fala, gente, é o mesmo peso, por que que ele não está flutuando, né? Porque o volume de água deslocada foi diferente, você colocou num lugar pequeno, né? Então, é isso. Vou mostrar agora esse vídeo com esse experimento, para ficar mais claro. Um minutinho. Então, vamos lá, gente. Opa. Então, vamos lá, gente. Vou passar o outro vídeo. Então, esse é um experimento que é o mesmo professor que está fazendo. Né? Como é que é possível uma coisa mais pesada do que a água, quer dizer, a densidade maior do que a da água, ela boiar? O fato é que, como o empuxo, a força de empuxo depende do peso do líquido que foi deslocado, quanto mais líquido eu desloco, mais força de empuxo eu vou ter. Então, qual é o segredo? O segredo é aumentar o volume do líquido que for deslocado. Então, no caso de um barco, eu fiz esse barquinho com massa de modelar, né? Eu aumentei a superfície disso, aumentei o volume disso, então ele vai deslocar uma quantidade de água muito grande. Então dá até para colocar um bonequinho em cima. Cada bonequinho. Um navio, por exemplo. Então você está ilustrando como funciona, né, um navio, quer dizer, qual o princípio por detrás, né, do funcionamento de um navio, né, como ele, na verdade, boia, né? Exato. Agora, se eu pegar essa massa de modelar e diminuir o volume dele, o volume do líquido que ele desloca, consequentemente vou diminuir o empuxo. Não mexeu no peso, tá vendo? Então, quer dizer, não estou alterando a massa, o peso disso continua o mesmo. Vai mudar. Porém, ele vai deslocar uma quantidade de água muito menor, né? E com isso ele afunda. Né? Ou seja, o empuxo depende da quantidade.
É isso. Vamos lá. Então, olha que legal. É o mesmo. É a mesma barca, né? Tem a mesma quantidade de massa, é a massinha de modelar. Quando ele faz ela de uma forma que ela desloca muita água, ele tem um grande empuxo, o empuxo consegue sustentar ele consegue boiar. Mas se ele pega e amassa, isso, não mexeu no peso, não mexeu na massa, mas ela afunda, porque a quantidade de líquido que ela desloca é menor. Então, se ela desloca um volume menor, o empuxo é menor. Então, o empuxo vai ser menorzinho e não consegue sustentar o peso. Então, o peso fica maior e ele afunda. Olha que legal. Esse vídeo tá lá no Google Classroom, o link dele. Ele é legal. Tem toda uma explicação e a partir do minuto 17 que tem essa parte desse experimento. Mas tem outros também. É legal. Ok? Samira, tem uma dúvida da Júlia no chat. Vamos ver. Da Júlia. Tem a ver também com a distribuição do peso? Não, tem a ver só com o deslocamento de água. Da forma que você consegue deslocar maior volume de água, melhor. Se ele está mais pesado, menos pesado, tanto faz. Tanto que um navio muito pesado, ele consegue boiar, e às vezes tem umas coisas que tem uma massa bem menor e não consegue. Então não tem a ver com o peso nem a distribuição disso, e sim com o volume de água que ele desloca. Tem a ver com a forma dele também, né? É mais isso, assim. Beleza, agora vamos ver a relação entre peso e empuxo. Então, olha só, gente, eu tenho aqui um copinho e aqui a água, por exemplo. E aqui eu coloco um objeto. Então, olha só, a gente viu isso lá com o professor Daniel. A força-peso é sempre vertical para baixo, aqui, sempre. Então, a força-peso vai ser sempre para baixo. E quando ele está imerso no líquido, eu vou ter a força de empuxo vertical para cima, sempre. Então, peso sempre para baixo e empuxo sempre para cima, não tem outro jeito. Agora, vamos ver a relação entre peso e empuxo. Então, primeiro, se o peso é maior que o empuxo. Então, olha, se a força-peso, que está virada para baixo, ela for maior, ela vai puxar a resultante entre essas duas, né? Que é o tipo somatório. Tem uma grande para baixo, uma pequenininha para cima, a soma disso vai dar uma resultante para baixo, né? Ou seja, o objeto vai afundar. Então, se o peso é maior que o empuxo, o objeto vai afundar. Então, a resultante é dirigida para baixo. Nesse caso, a densidade do objeto é maior que a do líquido. Por exemplo, uma pedra. Eu coloco uma pedra no rio, ela vai cair lá embaixo. Beleza. Por causa da densidade dela, o peso dela vai ser maior. Ok. A segunda opção é se o peso é menor que o empuxo, ou seja, o empuxo é maior. Então, se o empuxo é maior, a resultante vai ser para cima, né? Ela vai estar puxando mais para cima, ou seja, vai manter o objeto boiando. Por exemplo, uma boia, né? Por exemplo, o ser humano, por exemplo, quando você quer boiar na piscina, você não pode boiar na piscina vertical, assim. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar o volume de líquido deslocado. Então, você fica deitado e você enche o seu pulmão de ar. E aí, por causa da densidade do ar em relação à água, você vai boiar, né? Então, nesse caso, quando você está boiando, o seu empuxo é maior do que o seu peso. Tem uma dúvida, Liliane. Obrigada, eu não consigo ver. Ok. O empuxo está relacionado com a força que a água precisa fazer no corpo. Isso. Por exemplo, uma pessoa deitada na cama de pregos. Se ela deitar em um só prego, ela vai se furar. Se ela deitar em vários, ela não vai se furar. Então, Gui, esse negócio da cama de pregos tem a ver com pressão. É porque a pressão é força sobre a área. O que acontece é que quando só tem um prego, é a força toda, que é a força-peso da pessoa, concentrada numa área pequena. Então, fica uma pressão muito grande. Aí ela machuca. Mas quando tem uma cama com muitos pregos, cada cabecinha do prego, juntando, dá uma área maior. Então, mesmo o peso da pessoa distribuído numa área maior, dá uma pressão menor. E aí não dói tanto.
O empuxo não, o empuxo tem a ver com água, com líquido, com fluido, e alguma coisa mergulhada, sabe? Então vamos lá, continuando lendo a pergunta dele. Como no exemplo que o professor deu, o navio de massinha tem uma área maior. Logo, a força que a água vai fazer por área vai ser suficiente para sustentar o peso do navio. Na verdade, ele não tem uma área maior, ele desloca um volume de água maior. Então, para trabalhar com empuxo, a gente não trabalha com área, a gente trabalha com volume de água deslocada, né? Então, o volume depende da área, claro, mas se eu desloco o maior volume de água, o empuxo vai ser maior. Mas quando a massa for concentrada em um único ponto, o corpo vai precisar de uma força maior para sustentar. Então é isso. Então a gente tem que pensar em volume de líquido deslocado. Se eu mudar a forma, igual o professor fez com a massinha, né? E eu conseguir deslocar um volume maior de água, a gente tem que lembrar lá do experimento da coroa, né? Você tem que deslocar a água, assim. A quantidade de água que você desloca tem a ver com o empuxo. Quanto maior o volume de água deslocada, o líquido deslocado, é isso que a gente tem que lembrar. Então você tem que pensar que você pega um copo e enche ele até a borda. E aí você pega uma pedra e coloca lá dentro. O tanto de água derramar é o tanto de líquido que ele deslocou. É isso. O tanto de líquido que ele deslocou é exatamente o volume da pedra, se ela estiver imersa. É tipo isso. É uma coisa muito louca mesmo, Ramon. Mas entendeu, Gui, a diferença da pressão, da área e do empuxo? O empuxo é sempre submerso. Sempre uma coisa em um fluido, né? Entendeu? Ai, que bom. Beleza. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Entendeu? Beleza. É muito doido, né, Ramon? Também acho. Então, ok. A gente viu quando o peso é maior, ele afunda. Quando o peso é menor, ele flutua. E quando eles são iguais? Quando o peso e o empuxo são iguais. Então, o que acontece? O objeto ele fica dentro do líquido. Então, você pega o objeto, coloca dentro do líquido, ele fica dentro do líquido. Ou em cima ou embaixo, onde você colocar. O exemplo disso é o submarino, né? Então, o submarino ele fica imerso, né? Aí, para você conseguir com que ele levante, você controla a quantidade de ar dentro dele, né? Em cima, ele vai subir ou ele vai descer. Então, você vai controlando ali, mexendo nessas duas forcinhas, no empuxo, na verdade. E aí ele vai ficar sempre ali, dentro do líquido. Então, é uma coisa mais ou menos aqui, né? A densidade do objeto vai ser igual à da do líquido, né? Então, essa opção também. Beleza. E aí, gente, não é só para líquido, serve para qualquer fluido o empuxo. Então, o ar é um fluido, então funciona também para o ar. Então, eu achei uma reportagem super legal, super interessante, falando sobre como que funciona um balão, esse balão H, sabe? E por que ele fica flutuando no ar? Então, eu queria que alguém me ajudasse a ler. Alguém pode ler para mim, por favor? Anitta, você pode ler pra gente, por favor? Eu posso. O balão é inflado com ar quando o ar já ocupou cerca de 60% do volume do envelope. O maçarico é ligado. O maçarico aquece o ar do envelope, que se expande e fica menos denso do que o ar fora do balão. A decolagem ocorre quando esse ar supera em cerca de 60 graus Celsius a temperatura externa. E como se o balão de ar quente, menos denso, boiasse no ar frio, mais denso. Do mesmo modo que o navio flutua na água, o balão e os equipamentos básicos pesam 680 quilos. O conjunto tem 30 metros de altura e o envelope capacidade de 5.000 metros cúbicos, 5 milhões de litros, o volume de duas piscinas olímpicas. Um balão grande pode levar 1 tonelada e transporta, em média, 8 passageiros, um piloto e um navegador.
Isso, obrigada, Anitta. Então, olha que legal, gente. Então, é interessante a gente pensar que o empuxo funciona também para outros fluidos, né? Então, para o balão funcionar, antes eu pensava que, tipo assim, eles devem inflar com hélio, por exemplo, mas hélio é caro, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam o ar em temperatura ambiente e depois eles aquecem. Então, quando ele aquece, ele muda a densidade dele, né? Então, ele flutua. Olha que legal. E aí, eles vão controlando isso, né? Lá dentro tem como injetar outros gases também. E aí, eles conseguem controlar a altitude desse balão, né? E olha como ele é pesado, ele tem 670 quilos, né? Assim, muito pesadão e ele boia, assim, no ar. Então, super legal, né? Eu achei muito interessante. A reportagem completa tá lá, eu mandei o link para vocês no Google Classroom também, tá bom? A Carmen perguntou, e quanto ao ovo na água? Então, depende da densidade dele, né? Quando ele tá cru, ele afunda, por causa que o peso dele é maior do que o empuxo, por isso que ele afunda. Agora, eu já ouvi falar que quando o ovo está estragado, ele boia, né? Então, deve ser que lá dentro tem um fluido diferente, que muda a densidade dele, e aí ele boia. Nunca testei, assim, mas dizem que funciona, né? Bom, gente, então é isso. Eu queria falar para vocês sobre empuxo e sobre Pascal. E aí, coloquei as questões para vocês, então não deixem de fazer, não deixem para a última hora. E aí, só para a gente fechar a nossa reflexão, eu queria pensar assim, um de vocês que a família, o namorado, a namorada, o amigo, eles não entendem por que você está estudando tanto, eles não entendem por que você está fazendo isso por você, por que você não está trabalhando e está só estudando, ou por que você está trabalhando, chega cansado e ainda tem que estudar. E eles não te apoiam, né? E aí, o que a gente faz? Meu conselho é, faça por você. É isso que importa, mesmo que as pessoas não entendam o que você está fazendo, por que você está estudando, por que você está se esforçando tanto. Às vezes seus pais falam, você está cansado, vai dormir, vai sair. Você fala, não, eu tenho que estudar, eu tenho que entregar tarefa e tal. Então, eu coloquei algumas sugestões. Então, primeiro, mantenha-se focado nos seus objetivos e tudo bem se as pessoas não dão o devido valor aos seus estudos e seus esforços. Uma coisa boa é conversar com calma e com empatia, sem brigar, né? Pode fazer as pessoas respeitarem o seu espaço e o seu tempo de estudos. Porque às vezes você está estudando e aí sua mãe fala assim, minha filha, vem aqui, me ajuda aqui, não sei o quê. Ela não entende que você está no horário de estudar. Então, às vezes, uma hora que você estiver com calma, explica para ela a importância disso para você, como que é importante você focar nesses horários, como é importante ela não te chamar nesses momentos, para ela, com o tempo, respeitar esse seu horário, esse seu tempo, tá bom? E uma coisa importante é que ela não precisa pensar como você, ela não precisa concordar com você, ela só precisa te respeitar. É uma questão de respeito mútuo, né? Você também tem que respeitar ela. Aquela pessoa que fica te incomodando, essas coisas. E não precisa provar pra ninguém que você tem feito boas escolhas, né? É pra você tem que fazer pra você. Então, ao invés de você ficar pensando como vai convencer as pessoas a importância de estudar, concentre sua energia fazendo o seu melhor. Eu acho que é melhor. E mesmo que você não tenha o suporte em casa, mesmo que você não tenha o suporte com seu namorado, com seus amigos, nenhum dos seus amigos estão nessa vibe, não tem problema. Nós temos uns aos outros no cursinho, né? Então, nós nos apoiamos e nos incentivamos. Então, se você não está sendo apoiado na sua família e tal, vem pro cursinho, converse com alguém, um colega seu também está passando por isso, sabe? Nós, professores, podemos te ajudar, os padrinhos. Então, converse com o seu padrinho e tal, ele vai te ajudar também. Então, é isso que eu sugiro, assim, faça por você, sabe? Corre atrás dos seus estudos que você acha que vai ser melhor para o seu futuro, sem querer provar nada para ninguém. E vai dar certo, viu? Então, é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Aí, o Ramon, acontece com você, né, Ramon? É normal, só. Não é o primeiro nem o último. Então,
Vamos conversar um com os outros aí. Gente, então tá, um beijo pra vocês. Ai, pois é, Ilaia. São bons. Vou morrer de saudade de vocês. Mas semana que vem a gente ainda encontra. A gente faz uma revisãozinha e a gente ainda encontra. Viu? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Vou sair do cursinho. Vou cuidar da minha família, né? A minha bebê nasce daqui a pouco e ela nasce em outubro, no início de outubro. Então, não vou conseguir acompanhar vocês até o Enem. Mas tô sempre aqui, né? Então tá, gente, um beijo pra vocês.